Você já se perguntou por que o mundo parece punir justamente quem tenta ser bom? Por que a maioria vive de joelhos enquanto poucos caminham como deuses entre ruínas? E o que aconteceria se você finalmente parasse de pedir permissão para existir? O homem que deseja fazer o bem em todas as circunstâncias acaba inevitavelmente arruinado entre tantos que não são bons. Escreveu Maquiavel, sem remorso, sem piedade, sem véus. Vivemos cercados de conselhos brandos, vozes doces que dizem: espere, seja compreensivo, o universo vai retribuir. Mas e se tudo isso for uma ilusão anestésica criada por quem já desistiu? E se o mundo não for um campo de flores, mas um campo de guerra, onde a única regra verdadeira é domine ou seja dominado? Sim, todos nós queremos amor, segurança, reconhecimento, mas será que você já percebeu que isso só é dado verdadeiramente a quem não precisa mais disso? Há um tipo de homem, frio, silencioso, estratégico, que não busca aceitação, porque aprendeu a se bastar. Ele não grita, ele não suplica, ele observa, calcula e age. Ele entende que a bondade, sem poder, é apenas um convite à exploração. Este vídeo não é um abraço quente. É uma lâmina colocada sobre a mesa, uma pergunta sussurrada entre as sombras. Você está pronto para abrir mão da ilusão, para finalmente se tornar perigoso? Aqui, você não vai encontrar promessas doces, nem soluções fáceis. O que você vai encontrar é um espelho sujo, mas sincero. E talvez, pela primeira vez, verá a verdade que sempre esteve ali, sufocada pela sua própria esperança. Este é um caminho solitário, um mergulho entre os escombros da sua moralidade. Mas, se você tiver coragem, vai sair dele com algo que ninguém pode te tirar: poder real. Silencioso, impiedoso. Agora feche os olhos por um segundo, respire fundo e me diga: você está disposto a se tornar o tipo de homem que o mundo teme, mas respeita? Ninguém vai te buscar no fundo do poço, ninguém vai segurar tua mão quando o chão sumir. E não é porque o mundo é mau, é porque ele é indiferente. A verdade, mesmo que você a ignore, continua ali, estática, crua, cortante como vidro quebrado. O mundo não está aqui para te proteger, está aqui para te testar. Você foi criado para acreditar que, se for bom, tudo dará certo. Mas os becos estão cheios de pessoas boas e derrotadas. Pessoas que sorriram demais, cederam demais, esperaram demais e foram esquecidas. Maquiavel não dizia isso com raiva, ele dizia com lucidez. Ele enxergava o jogo por trás da moral, a guerra por trás da cortesia. Ele entendeu algo que poucos têm coragem de aceitar. O mundo não perdoa os ingênuos, ele se alimenta deles. Você pode continuar acreditando que ser gentil com todos vai te blindar, mas essa gentileza será o laço que vão usar para te arrastar, porque quando você não impõe limites, os outros impõem o deles sobre você. O silêncio da multidão que te observa falhar vai parecer ensurdecedor, e não será por maldade, será por uma lei silenciosa que ninguém te ensinou. Se você não for útil ou perigoso, será invisível. Acha isso cruel? Talvez seja, mas não há nada mais cruel do que a ilusão de que alguém vai te salvar enquanto você se entrega lentamente à apatia. Você precisa entender, profundamente, que o jogo não tem árbitro, não há juiz, não há plateia justa, há apenas os que se movem e os que são movidos. Você se distrai por 5 anos e acorda em um emprego que odeia. Você se anula por amor e percebe que foi esquecido. Você espera por justiça e o tempo passa. E o tempo não devolve nada. Quer um conselho real, cru, que talvez doa? Concentre-se em você até vencer. Não por egoísmo, mas por sobrevivência. Desconfie de quem diz que isso é arrogância. É exatamente isso que dizem para que você continue obediente, para que continue fraco, para que continue bom, no sentido mais passivo da palavra. O mundo não quer que você vença, quer que você se encaixe, mas você não nasceu para ser peça. Você nasceu para ser o tabuleiro. Então eu te pergunto agora, nesse silêncio íntimo da madrugada, quantas vezes mais você vai esperar ser salvo antes de entender que ninguém virá? Você pode continuar implorando por gentileza, ou pode começar a forjar sua própria espada. E quando essa espada estiver pronta, afiada pelo tempo, pela dor, pela disciplina,
Você não vai mais precisar de aplausos. Seu próprio silêncio vai fazer o mundo tremer. Há algo mais assustador do que o homem que grita? Sim, o homem que observa em silêncio. Ele não precisa provar nada. Ele não precisa ser notado. Ele não precisa ser aplaudido. Porque ele já entendeu. O verdadeiro poder não se mostra, se sente. Você já entrou em uma sala e sentiu a presença de alguém que não disse uma palavra? É como um peso invisível no ar, um silêncio denso, uma calma que incomoda. É isso. É esse tipo de homem que não precisa de palco, porque ele é a estrutura sobre a qual o palco foi construído. Maquiavel sabia disso. Ele escreveu: os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque a todos é dado ver, mas poucos compreender. O homem silencioso é um paradoxo vivo, porque ele te obriga a imaginar o que ele pensa. E nesse vazio, nesse espaço que ele deixa, você projeta nele exatamente aquilo que mais teme. E o medo é a forma mais durável de respeito. Enquanto os outros se exibem, ele se oculta. Enquanto os outros falam demais, ele escuta. E quando todos estão distraídos tentando ser vistos, ele já está 3 passos à frente. Esse tipo de poder não aparece nas redes sociais. Não viraliza, não busca curtidas, porque não precisa, ele é construído no escuro, no desconforto, na disciplina silenciosa dos que preferem resultados à exposição. Sabe por que esse homem é perigoso? Porque ele não joga para o público, ele joga contra o tempo. Ele quer vencer daqui a 10 anos, enquanto os outros querem vencer a discussão de hoje. E quando ele ataca, não grita. Ele toca o ponto exato da fraqueza do outro, como uma lâmina que entra tão precisa que o corpo ainda não percebe que foi cortado. Esse tipo de domínio não se ensina em escolas, porque ele exige algo que o sistema odeia: autonomia. Ele é o tipo de homem que ninguém controla, porque ele já passou pela tempestade interna que quebrou os outros. Ele não reage, ele calcula, ele não se emociona, ele antecipa, ele não se defende, ele escolhe quando atacar. E quando ataca, não precisa repetir, porque ninguém esquece. A presença dele é uma advertência silenciosa. Cuidado, eu vejo mais do que falo, eu entendo mais do que demonstro. Eu posso muito mais do que você imagina. Esse é o verdadeiro domínio. Não o que precisa ser aplaudido, mas o que, mesmo no escuro, controla a luz que os outros enxergam. Agora me diga, você quer ser ouvido por todos? Ou respeitado por todos, mesmo em silêncio? O primeiro precisa falar o tempo todo. O segundo, basta existir. Você já se perguntou por que alguns homens parecem inabaláveis enquanto outros desmoronam com um simples contratempo? Não é talento, não é sorte, é disciplina. A forma mais pura e brutal de respeito por si mesmo. Mas vamos ser sinceros, disciplina é feia. Ela não posta selfies na academia, não ostenta rotina matinal no Instagram, não dá orgulho instantâneo, ela sangra no escuro, ela apanha e levanta, ela recusa os prazeres rápidos, ela sussurra: faça mesmo que não queira. A maioria dos homens é escrava de suas vontades. Se sentem fome, comem. Se sentem desejo, procuram prazer. Se sentem tédio, se distraem. Mas o homem que se torna perigoso, ele não obedece aos impulsos, ele os domina. Maquiavel não escreveu sobre disciplina com esse nome, mas a essência estava ali. O príncipe que não governa a si mesmo está fadado a perder tudo, inclusive sua coroa. Disciplina é aquilo que o mundo moderno chama de rigidez. Mas essa rigidez é a estrutura que impede sua alma de desabar. Porque não se iluda. Se você não se impuser limites, o mundo imporá para você. E o mundo é impiedoso. O homem disciplinado acorda antes da vontade. Ele treina mesmo cansado, ele escreve mesmo sem inspiração, ele constrói mesmo sem aplausos, ele não precisa de motivação, porque tem convicção, e sim, ele será chamado de frio, de obcecado, de insensível, mas só por quem ainda vive como criança, correndo atrás de dopamina como se a vida fosse um parquinho. Você já parou para pensar quantas vezes você traiu a si mesmo por alguns minutos de conforto? Quantas promessas você quebrou em silêncio? Quantos planos você abandonou quando doeu um pouco? Essas microtraições somam algo muito maior. Elas constroem o homem que você se tornou, ou destroem aquele que você poderia ser. A disciplina brutal não é sobre acordar às 5 da manhã.
É sobre saber quem você quer ser e matar todos os dias o homem que insiste em impedir isso. É um ato violento, mas é o único tipo de violência que constrói. E quando ela se acumula, algo muda. Você para de buscar aprovação. Você para de pedir desculpas por querer mais. Você se torna uma presença sólida, uma rocha em meio a homens líquidos. E o mais irônico? A verdadeira liberdade nasce da disciplina, porque o homem que se domina não precisa mais que ninguém o faça. Agora olhe para dentro. Quantas partes de você ainda são comandadas por preguiça, medo, indulgência? Você vai continuar justificando sua estagnação? Ou vai começar a se cortar até só restar o essencial? Porque a disciplina brutal não é uma opção. É a única arma real num mundo que tenta te domesticar a cada segundo. O mundo não precisa ser mais rápido do que você. Ele só precisa saber o que você sente. E assim que souber, ele vai usar isso contra você. Entenda isso agora, ou seja esmagado depois. Não é o mais forte que vence. É o mais difícil de ler. O homem comum se orgulha de ser transparente. Mas o que ele chama de sinceridade é, na verdade, exposição. Ele sangra em público e depois culpa o mundo pelas cicatrizes. Sou assim mesmo, ele diz. Mas ser assim é o que o torna tão fácil de ser manipulado. Porque o que todos conseguem prever, todos conseguem controlar. Agora pense. Quantas vezes você foi arrastado por emoções que jurava dominar? Quantos planos morreram dentro de acessos de raiva? Quantas oportunidades você destruiu em nome do orgulho ferido? A emoção descontrolada é como um vírus, invisível, lento, corrosivo. Você acha que está no controle, até tudo ruir. Maquiavel, em sua frieza histórica, dizia que um governante sábio deve parecer compassivo, fiel, humano, íntegro e religioso, mas apenas parecer. Ele sabia que a emoção deve ser ferramenta, nunca mestre. O problema é que nos ensinaram a sentir tudo, a romantizar a vulnerabilidade. Mas veja o que isso produziu. Uma geração de homens frágeis, reativos, quebradiços, homens que se entregam ao primeiro desconforto interno como se fosse uma tempestade real, homens que confundem intensidade com profundidade e caem, toda vez. Enquanto isso, há um outro tipo de homem, silencioso, impassível, inquietantemente calmo. Ele sente, mas não se move. Ele ouve insultos e não reage. Ele presencia traições e não se desequilibra, porque ele aprendeu que o mundo não é gentil com os que choram alto. Ele olha para dentro, reconhece o caos e o usa como combustível. Não é que ele não tenha emoções, ele só não as exibe como bandeiras, ele as guarda como lâminas. E há algo profundamente assustador nesse tipo de homem, porque a frieza dele não é ausência, é controle absoluto. Você já sentiu isso? A presença de alguém que não se abala enquanto todos estão em pânico, que não se apressa enquanto todos correm. Esse homem não precisa ameaçar ninguém. Seu silêncio é a ameaça, afinal a raiva é previsível, o desespero é detectável, mas a serenidade diante do caos, essa sim é devastadora. Quando você não reage, você desmonta o script alheio, você tira o palco do manipulador, você cria o que poucos conseguem sustentar, pressão psicológica. Quer ser verdadeiramente respeitado? Aprenda a ser o homem que não pisca quando tudo desaba, o homem que sorri, mas não entrega, que fala, mas nunca demais, que sente, mas só revela o que escolhe e só quando for estratégico. Olhe ao redor. Quantos homens você vê se perdendo em emoções rasas, em brigas estúpidas, em jogos de vaidade? Quantos deles sequer percebem que já foram vencidos antes mesmo da discussão começar? Eles não precisam ser derrotados. Eles já se sabotam emocionalmente. Mas você não. Você vai operar diferente. Vai observar antes de reagir. Vai respirar onde outros gritam. Vai se calar onde todos precisam provar algo. Porque você entendeu que o autocontrole é a fundação da soberania. E que sem isso, qualquer outro poder é frágil e facilmente derrubado. Não se trata de apagar suas emoções, mas de saber usá-las como lâminas ocultas. Mostrar somente quando a presença delas será letal. Essa é a frieza que transforma homens em lendas. Porque não há nada mais temido do que aquele que ninguém consegue abalar. E quando o mundo tentar te testar, e vai tentar, você não vai gritar, você não vai correr, você não vai quebrar. Você vai olhar de volta, frio, em silêncio,
E o mundo vai entender que ali não há espaço para controle, porque quem já domina a si mesmo já venceu todas as guerras. Toda guerra começa no invisível. Antes da espada, antes do grito, antes da queda, existe um silêncio. E nesse silêncio, a batalha já está decidida. Os homens comuns acreditam que vencer é dominar o corpo. Os estrategistas sabem. O verdadeiro domínio acontece quando você entra na mente do outro e faz com que ele lute contra si mesmo. Essa é a arte da guerra psicológica. Ela não grita, ela não sangra, ela implanta uma ideia e observa. Você já percebeu como basta uma palavra mal colocada para alguém passar o dia inteiro inquieto? Como um olhar indiferente pode desmontar o ego mais inflado? Como o simples gesto de se calar no momento certo pode transformar a sala numa arena? O homem comum reage, o homem perigoso orquestra. Maquiavel entendia isso com clareza gélida. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que o cercam. Mas o homem que domina mentes não é cercado, ele escolhe quem entra, ele molda o ambiente, ele define o ritmo, ele manipula as variáveis sem que percebam que estão sendo moldados. Como? Controle da percepção. Você não precisa ser forte, você só precisa parecer forte o suficiente para que ninguém tente te testar. As pessoas acreditam no que parece verdade mais do que na verdade em si. Plantar a dúvida. Você não precisa atacar, basta sugerir. Você tem certeza disso? Parece que ele não está tão no controle quanto diz. E pronto, o resto, o ego do outro, faz por você. Silêncio como ameaça. Não responder, muitas vezes é a resposta mais destrutiva. Porque o silêncio vira um espelho. O outro começa a projetar medos, culpas, teorias, e nessa loucura silenciosa ele se entrega. Imprevisibilidade. O cérebro humano busca padrões. Se você quebra o padrão, você gera desconforto. E nesse desconforto, você governa. Você não precisa brigar para vencer. Você só precisa fazer o outro duvidar de si mesmo, porque o homem que duvida de si já perdeu metade da batalha. Pense em grandes nomes da história, da guerra, da política, das corporações. Quantos realmente usaram força física? E quantos venceram porque souberam calar, manipular, sumir, aparecer, usar o momento como arma invisível? Essa é a guerra da mente, e nela vence quem menos fala, e mais modela o cenário. Você pode treinar o corpo, afiar a espada, acumular recursos, mas se não souber mover peças dentro da mente alheia, será sempre um soldado, nunca um general. Então pare de tentar convencer. Comece a fazer duvidar, pare de reagir. Comece a reescrever o enredo sem dizer uma palavra. E no fim, quando perguntarem como você venceu, ninguém saberá explicar, porque a batalha aconteceu antes de começar. Dominar ou ser dominado, essa é a lei. Não é uma lei escrita em livros, mas gravada na carne, nos ossos, na alma dos que sobrevivem. Você pode negar, pode até rir, mas no silêncio do seu quarto, quando ninguém está olhando, essa verdade sussurra como um eco vindo de um lugar antigo. Você está sendo testado. Agora, a pergunta que te trouxe até aqui não era sobre Maquiavel, era sobre você, sobre a versão sua que ainda rasteja, esperando permissão, aprovação, salvação, e a outra que já está nascendo, fria, lúcida, disciplinada, implacável. Essa jornada não é sobre virar um tirano, é sobre parar de ser vítima, é sobre olhar nos olhos do caos e dizer, eu te vejo. E não recuo, então agora você sabe. O jogo está acontecendo, sempre esteve, e você tem uma escolha. Se manter adormecido, esperando um mundo justo, ou despertar como um predador entre os sonâmbulos. E acredite, uma vez desperto, você nunca mais volta a dormir em paz, porque a paz é apenas uma trégua temporária para quem já entendeu que o mundo só respeita o inevitável. Preciso te contar uma coisa. Quando eu era mais novo, e digo isso com o peso de quem já tropeçou muito em si mesmo, eu acreditava que bastava ser bom, ser leal, ser justo. Lembro de uma noite em que fui traído por alguém que eu jamais imaginei. Não foi apenas a perda da confiança, foi a destruição da ideia de que o mundo recompensa os certos. Naquela madrugada, sentado sozinho num quarto vazio,
Eu fiz a pergunta que talvez você esteja fazendo agora. Se ser bom não basta, então o que basta? A resposta veio com o tempo, com os cortes, com a solidão e com a construção silenciosa de uma versão de mim que não dependia mais de aplausos, nem de desculpas. Se esse vídeo te tocou, se em algum ponto você sentiu que eu estava falando com algo que vive escondido aí dentro, é porque talvez você também esteja pronto para essa transição brutal e linda entre submissão e soberania. Obrigado por caminhar comigo nessa travessia, mesmo que em silêncio, mesmo que na escuridão. Ah, e antes de sair, clica no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para entender como funciona esse processo que vem tirando milhares de pessoas do modo automático e ajudando a construir uma vida mais coerente com seus valores e com quem você quer se tornar. Agora vamos falar a real. Você chegou até aqui, o que significa duas coisas. Você não é comum e provavelmente está um pouco perturbado. Parabéns. Então faça o seguinte, curte esse vídeo, não por mim, mas para confundir o algoritmo e fazer ele pensar que tem mais gente assim. Silenciosa, perigosa e ligeiramente insana. Comenta aí embaixo. Domínio silencioso, poder inevitável. Se você comentar isso, eu vou saber que você não só entendeu, você aceitou. Se inscreve no canal, porque